Itaúsa recuperou de toda a queda recente, agora novamente bem próximo dos R$ 14. E aí, será que Itaúsa ficou cara? Acabou a margem de segurança para novos aportes em Itaúsa? É sobre isso que vamos discutir no vídeo de hoje, onde eu vou mostrar alguns dados em relação a Itaúsa para os próximos anos, meu preço teto projetado e os dividendos esperados na ação. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. Lembrando que nada desse vídeo é uma recomendação de investimentos e eu já deixo aqui o convite para você se inscrever nesse canal e não perder nenhum vídeo como esse. Primeiramente, a Itaúsa é a maior holding de investimentos do nosso país, onde ela possui mais de 50 anos de história e um valor de mercado do seu portfólio em mais de 180 bilhões. Quando olhamos para o portfólio da Itaúsa, observem que ela é um dos maiores acionistas do Banco Itaú, onde ela possui 37,5% de todas as ações do Banco Itaú, que tem um valor de mercado de mais de 440 bilhões. E a Itaúsa também investe em outras empresas do setor não financeiro, como a Dexo, Alpargatas, Motiva, AGE Saneamento, Copa Energia e NTS. Essas empresas compõem uma pequena fatia de todo o seu resultado, 92% do seu resultado vem da sua participação de Banco Itaú. E podemos ver exatamente aqui em relação ao primeiro TRI de 2026, onde dos 4,79 bilhões de reais de resultado da Itaúsa, 4,38 vieram do Banco Itaú e os outros 454 milhões vieram daquelas empresas do setor não financeiro, compondo esse resultado da Itaúsa. E vocês podem ver que o lucro fechou na faixa de 4,4 bilhões, porque a Itaúsa possui uma pequena dívida que consome aqui o resultado financeiro, possui um resultado próprio negativo devido a despesas administrativas, pagamento de funcionários, pagamento de listagem em bolsa. Então tudo isso entra no resultado próprio da Itaúsa, reduzindo ali a sua lucratividade. E além disso, temos o famoso desconto hold. A Itaúsa fica com um desconto hold na faixa de 20 a 25%. No ano de 2025, esse desconto hold fica na faixa de 24 a 25%. Em março de 2026, antes de toda essa queda do mercado brasileiro, ficou com o desconto hold na faixa de 19,4%. Ah, Thiago, mas por que existe esse desconto hold? Esse desconto hold é o desconto do valor de mercado da Itaúsa em relação a você investir diretamente nos papéis que a hold possui. Vamos lembrar que existe um potencial risco de alocação de capital, alocar de forma errada esse capital, então o mercado em geral coloca um desconto para as holdings nesse quesito. Então é por isso que existe esse desconto holding da Itaúsa. E quando olhamos para o desconto hold, observe que o desconto hold da Itaúsa fica na faixa de 24% de desconto hold, porque o valor de mercado da Itaúsa fica de 156 bilhões, é até um pouco mais do que isso depois dessa alta recente, isso aqui não está atualizado, enquanto o valor de mercado do portfólio dela fica na faixa de 194 bilhões. Aqui mostra o tamanho desse desconto holding na Itaúsa. E quando olhamos para o Banco Itaú, que é a principal participação da Itaúsa, observe que ele é um dos melhores bancos aqui da nossa bolsa, porque em grande parte das janelas ele consegue entregar valor para o seu acionista. Desde 2013, o ROI do Banco Itaú ficou na faixa de mais de 20%, apenas em 2020 caiu para 14,5%, enquanto o custo de capital aqui em cinza ficou bem abaixo desse ROI. Então existiu criação de valor para o acionista de Itaú e com certeza para o acionista de Itaúsa, porque grande parte do resultado vem do Banco Itaú. E grande parte dos dividendos da Itaúsa são os dividendos provenientes do Banco Itaú, que ela repassa integralmente esses dividendos. E observem esses dividendos aqui em azul, que em geral eles correspondem a mais de 99% de todos os dividendos da Itaúsa, enquanto os em cinza são basicamente pequenos dividendos que quase não compõem nada do resultado e do pagamento de dividendos da Hold. Grande parte dos proventos da Itaúsa são os dividendos do Banco Itaú que foram repassados para os acionistas de Itaúsa. Isso está destacado nesse slide, onde a Itaúsa tem uma política de repassar integralmente os proventos recebidos do Banco Itaú relativos a cada exercício social. Então já podemos destacar que a quantidade de lucro distribuído pelo Itaú afeta diretamente os dividendos da Itaúsa. E quando olhamos o payout histórico do Banco Itaú, observe que ele possui uma mediana na faixa de 35% nessa longa janela desde 1998 e em alguns momentos ele paga mais de 60% de payout. Em geral, o Itaú não paga esse payout todo, então você já pode esperar que em algum momento os dividendos da Itaúsa podem sim cair para aquela faixa onde todo mundo ficava brincando que a Itaúsa pagava apenas centavos em dividendos. Então isso aconteceu ali de 2021 a 2023 e pode acontecer novamente. E para o final do vídeo eu vou destacar quanto pode ser o dividendo caso esse payout caia para 35%. Quando olhamos para a estimativa do mercado em relação aos resultados de Itaúsa, observe que eles estimam para 2026 um lucro bem perto de 19 bilhões,
1,69 de lucro por ação, o PVP de 1,62. Com esse payout de 60%, nós temos 7,28% de dividend yield, R$ 1 de dividendo por ação, o PL de 8,24. Quando olhamos para 2027, 21 bilhões de lucratividade, lucro por ação de 1,90, PVP de 1,49 e algumas semanas atrás, quando estava ali nos 12,50, estava com o PVP na faixa de 1,40 aproximadamente, tinha bastante desconto naquela época, e considerando os 60% de payout, 8% de dividend yield, 1,14 de dividendo por ação e o PL projetado de 7,33. Então esse PL projetado ficaria abaixo das médias históricas, olhando aqui para o histórico da Itaúsa. Quando olhamos esse PL histórico desde 1998, observe que a mediana, retirando todas essas distorções, fica na faixa de 8,5 vezes de preço sobre lucro. O momento atual da Itaúsa ela está em 9,4, obviamente sem projetar crescimento de lucratividade, e vocês viram que projetando fica na faixa de 8,2. Em geral, a Itaúsa fica muito barata quando ela está bem perto desse desvio padrão abaixo das médias históricas, que realmente aconteceu em poucas vezes e muitas vezes foram apenas em grandes crises aqui do nosso país e também grandes quedas da nossa bolsa. Olhando para o PVP histórico, também podemos ver que o PVP atual fica na faixa de 1,8 vezes, enquanto a mediana desse período todo fica na faixa de 1,7 vezes. E vocês podem reparar que, em geral, a Itaúsa, quando fica aqui na faixa de 1,3 a 1,4 PVP, ela é extremamente descontada. E vocês podem ver que no projetado do PVP dela para 2027, ela está em 1,49. Então, realmente está bem próximo de ter um grande desconto quando olhamos aqui para a Itaúsa. Ela subiu isso tudo, mas ainda tem um pequeno desconto, uma pequena margem de segurança que eu vou destacar a seguir. Quando olhamos para o retorno total nos últimos 10 anos, observe que a Itaúsa entregou 400% de retorno total, o que nos dá 17,37 de retorno anual médio nessa janela de mais de 10 anos, reinvestindo os dividendos. Então é um grande retorno para a Itaúsa. Mas vamos lembrar que retorno passado não é garantia de retorno futuro, e quando olhamos aqui para a janela de 2016, esse mesmo investidor investiu em Itaúsa ali na faixa desse 1,3 a 1,4 PVP. E não é o momento atual, que já está bem perto de 1,8. Quando projetamos para 2027, fica ali bem perto de 1,5. Então é por isso a mais segurança vai sumindo rapidamente. Quando olhamos para o preço teto de dividendos, observem nos 13,91 a Itaúsa. Na minha visão, o dividendo vai ficar entre 7,2% a 8% para 2027. O PL de 8,34 a 7,43 para 2027, o PL fica abaixo das médias também. E meu preço teto de R$ 15, 7,84% de margem de segurança, e a margem vai caindo rapidamente devido a essa alta recente do papel, que foi realmente bem rápido que o mercado reprecificou o papel da Itaúsa. E isso considerando 60% de payout. Ah, Thiago, o que acontece com o dividendo da Itaúsa se o payout realmente cair para 35% no Banco Itaú? Caindo para 35%, nós teríamos um dividend yield na faixa de 4,19 a 4,71, olhando para esses mesmos preços de Itaúsa. Então, vocês podem ver que isso alteraria também o retorno total esperado da ação, onde vocês podem ver que o retorno total esperado basicamente une o dividendo projetado vezes a taxa de crescimento. Então, com a queda do dividendo projetado, o banco teria que crescer mais para compensar a queda no dividendo no curto prazo. E essa conta também mudaria caso esse payout fosse reduzido. Multiplicando isso aqui, considerando 8% de crescimento, que basicamente é o crescimento médio do Itaú nessa janela dos últimos 15 anos, então nós temos um retorno embutido ao ano na faixa de 16% a 17% para 2027, e retirando 6% de inflação dessa conta, nós temos um IPCA mais 9,22 para 2026 e IPCA mais 10,12 para 2027. 2,27% de margem de segurança versus esses títulos públicos do governo que estão em IPCA mais 7,85. Tem sim ainda uma pequena margem de segurança olhando para os resultados do ano que vem, e por isso que aquele meu preço teto mostra também uma pequena margem de segurança, porque eu gosto, em geral, de ter pelo menos 2% de prêmio de risco em relação aos títulos públicos do governo. E quando olhamos para a parte gráfica aqui da Itaúsa, observe que ela veio respeitando esse longo canal de alta que vem moderadamente desde 2020, e em 2025, devido ao aumento forte dos resultados do Banco Itaú, observem o forte crescimento também da parte gráfica da Itaúsa, onde ela respeitou esse canal por bastante tempo, tocou 2 vezes nesse topo desse canal
e voltou recentemente para o fundo do canal, tocando essa média móvel de 200 aqui, que eu mostro em azul. Saiu do canal, tocou nessa média e voltou novamente para o canal. Eu pessoalmente acredito que a Itaúsa vai voltar novamente para os R$ 16, caso o mercado fique ainda animado com o papel e o Bovespa volte a subir, porque isso depende também do Ibovespa subindo. Então isso é bem provável para os próximos meses. E caso a Itaúsa toque nesse topo de canal e fale novamente a romper esse topo, e faz bastante sentido, porque nos R$ 16 ela estaria extremamente bem precificada, como eu mostrei para vocês. Se já nos 14 está com pouca mais segurança, no 16 ela estaria muito negativa e também o retorno total bem próximo dos títulos públicos. Qualquer deslize de resultados, o mercado jogaria a Itaúsa aqui para baixo no fundo do canal, para a faixa novamente dos R$ 14, e quem sabe a situação piorar, aumentar a inadimplência do Banco Itaú ou coisas do tipo, o mercado não joga a Itaúsa para baixo desses 12,50, que na minha visão seria excelente ponto de compra para a Itaúsa. E também existe o mundo do mercado jogar ela para dentro desse canal de alta que vem desde 2020. Então, poderia ser um falso rompimento desse canal e voltar novamente para esse canal. Mas não vou ficar comentando muito sobre isso. Vamos acompanhando e eu vou atualizando vocês. Então é isso, pessoal, uma breve atualização em relação à Itaúsa, que vem reduzindo sua margem de segurança rapidamente devido a essa retomada das cotações, que saíram ali dos 12,50 e já estão nos R$ 14 rapidamente. Então foi uma reprecificação do papel muito rápida em pouco espaço de tempo. Então já comenta aqui embaixo se você aproveitou essas quedas recentes da Itaúsa, onde ela chegou nesses 12,50, abaixo dos R$ 13. Deixe seu comentário para eu saber se você aproveitou isso. Eu pessoalmente comecei a montar minha posição em Itaúsa nesses preços de 12,60 aproximadamente, 12,60, 12,70. Se você gostou desse vídeo, deixa o like no vídeo que ajuda muito na divulgação do vídeo e também do canal, porque os conteúdos aqui são gratuitos, não custa nada você deixar o like nesse vídeo. Se você for novo por aqui, se inscreva nesse canal para receber mais vídeos como esse. Meu nome é Thiago Cardoso e eu te vejo no próximo vídeo.